Fala meu querido, fala minha querida, professor Marco Ferrari na área, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Então, como eu falei no último vídeo, agora a gente vai passar para as teorias situacionais, para as teorias contingenciais, onde você vai ter esse entendimento de que depende, certo? Qual é o melhor estilo? Depende. Depende de várias características. O que você deve guardar de cada característica? Quais são os elementos, né? Qual o contingente que ele propõe? Então, quais são os elementos que vão nortear uma melhor ou uma pior situação, certo? Maravilha, então vamos começar com o contínuo da liderança desenvolvida por Tannenbaum e Schmidt. É uma visão antagônica. Por que é uma antagônica? O que é um contínuo, pessoal? O contínuo é algo que eu coloco de um lado e eu vou colocar o seu oposto do outro. E assim sendo, eu vou traçar uma linha. Quanto mais para cá eu for, mais para esse lado eu tô, mais para esse oposto. Agora, quanto mais para lá eu vou, mais para esse oposto. Eu vou colocar no quadro já o contínuo da liderança e você vai entender isso. Bom, então, quais que são os 3 elementos que o contínuo da liderança propõe para analisar o melhor estilo? Primeiro, nível de conforto do líder com o estilo de liderança. O que quer dizer isso? Eu, por exemplo, eu sou um líder que eu sou muito democrático. Eu tenho dificuldade se eu tiver que ser muito rude com os meus liderados. Então, eu não tenho um nível de conforto tão grande com uma liderança pressionadora. Agora, se eu tenho que ter uma liderança democrática, eu tenho um nível de conforto tranquilo e consigo ser um bom líder democrático. Então, o primeiro elemento de todo esse contingente é qual o nível de conforto do líder com aquele estilo de liderança. Segundo, qual a característica dos liderados? São liderados que têm um alto nível de conhecimento, são liderados que têm uma alta vontade de participação, são indivíduos X ou são indivíduos Y, certo? Importante também esse entendimento. E outra, qual que é a pressão do tempo? Qual que é a urgência da tarefa? Eu tenho pouco tempo para fazer, eu tenho muito tempo para fazer, eu tenho tempo dilatado ou não. Essa também é o terceiro elemento. E aí está o contínuo na tela para você. Preste atenção no seguinte do contínuo, que vai ser bem importante para você entender. Você percebe que do seu lado esquerdo, eu tenho liderança centrada no líder. E aí você olha embaixo do contínuo um exemplo de posição desse líder. O líder toma a decisão e simplesmente comunica. Conforme você vai andando para o seu lado direito, certo? Conforme você vai andando para o seu lado direito, o líder começa a diminuir o uso da sua autoridade e dar mais liberdade aos subordinados. Então, do lado direito eu tenho liderança centrada no subordinado, do lado esquerdo eu tenho liderança centrada no líder, você concorda comigo? E aí do outro lado você vai ver o extremo. O líder permite que os subordinados funcionem dentro de limites definidos por superiores. E essa é a lógica do contínuo. Você vai ter os meio termo, entre aspas, ali, entre um lado e o outro do contínuo. E aí você vai escolher, você vai definir, no caso, qual que é o nível de conforto do líder, qual que é a pressão do tempo e como é que é o estilo dos liderados para definir qual que é o melhor padrão de liderança, certo? Vamos supor então, vou trazer um elemento para vocês, que a gente tenha liderados com alto nível de conhecimento, muita vontade de participar, um líder com muito conforto na liderança democrática e uma pressão do tempo, um tempo dilatado, um tempo tranquilo. Então, muito provavelmente, esse líder vai estar mais para o lado direito. Do contrário, também pode acontecer de você ter subordinados que são extremamente indivíduos executores, não gostam muito de participação, um líder ríspido, um líder mais autocrático, e o tempo pegando, o tempo comendo, e aí você vai ter que partir mais para o lado esquerdo do seu contínuo. Certo? Entendemos isso? Maravilha. Então entendemos o contínuo da liderança. O grid gerencial de Blake-Monton é um grid que aparece bastante em prova, certo? Seguinte, eles releram Tannenbaum e Schmidt e questionaram essa visão antagônica. Como assim o foco é em participação ou o foco é no líder? Não teria uma possibilidade de eu cruzar esses dois elementos? E aí eles propuseram uma grade gerencial, eles propuseram um gráfico e dentro desse gráfico você teria 2 pilares. Por isso uma visão bidimensional do estilo de liderança, certo? Pessoas e produção. E aí você tem o grid na sua tela. Percebe que no eixo de baixo, aqui, no eixo de baixo,
você tem a ênfase na produção. Quanto mais próximo do 9, mais focado no resultado o líder está. Agora, no êxo vertical, certo? No eixo vertical, então no eixo horizontal eu tenho ênfase na produção, no resultado. No eixo vertical eu tenho ênfase nas pessoas. Sendo assim, quanto mais próximo do 9, maior é a minha dedicação com as pessoas, maior é a minha preocupação com as pessoas, certo? E aí você vai ter as posições. Ali a gente tem 5 posições, mas são 81 posições que a gente tem no gráfico, certo? O líder vamos passar por alguma delas. O líder negligente é aquele que não está nem aí para resultado e nem aí para relação. Aí você vai ter o líder pessoa, que a gente vai chamar ali de liderança clube do campo, onde o foco é 100% em resultado e não há uma preocupação tão grande e não há preocupação com resultados, certo? O foco são nas pessoas e não há preocupação nos resultados. No caso do líder pessoa. Por que ele chama de clube de campo, pessoal? Porque ele vai dizer o seguinte, é como se fosse o dono de um condomínio, né? O síndico. O síndico, qual que é o principal objetivo do síndico? É dar lucro por condomínio? Não. É resolver as intrigas entre as pessoas e transformar o condomínio num ambiente agradável das pessoas viverem. Esse é o foco do condomínio. Então, o líder pessoa seria algo semelhante a esse síndico. Depois você teria o outro extremo bem aqui embaixo, que seria o líder tarefa, certo? Onde eu não estou nem aí para as pessoas e é pedrada no resultado o tempo todo. E aí você teria o meio termo e o líder equipe, que seria essa combinação. Provavelmente você pensou assim, Marco, então o líder equipe é o melhor de todos. E assim pensou também os autores, assim eles pensaram também. Porém, o que acontece é que isso não se verifica na prática. Isso não se verifica na prática e foi uma das grandes causas de que esse estilo, né, essa teoria da liderança acabou não voando tão alto quanto ela poderia, porque esse estilo acabou não se concretizando, ok? Mas guarde isso, guarde que tem 81 posições no grid e que você tem que levar em consideração este momento, essa situação. Eu preciso ter mais ênfase em relação, então eu vou subir mais no meu gráfico. Eu preciso ter mais ênfase na produção, no resultado, então eu vou andar mais em relação, no nosso caso aqui, à direita do gráfico. Certo? Maravilha? Belezinha, belezinha? Coisa linda. Então vamos seguir para o modelo de Fieldler. O modelo de Fieldler, como todos os outros modelos, ele também trabalha vários estilos, ele também trabalha várias situações, certo? Ele, nesse caso, ele vai combinar 8 dimensões, combinando 2 estilos para 3 características, certo? Esse é o modelo que eu chamaria de um modelo mais difícil de compreender, porém não é um modelo que aparece tanto em prova, certo? Então eu vou falar aí para você, mas você não fique tão preocupado se por um acaso você não teve um entendimento tão fácil dele. Ele não aparece tanto assim em prova. Mas vamos lá. Então você tem 2 estilos e você tem 3 fundamentais características do modelo. Primeiro, os 2 estilos são aqueles que a gente já conhece. Preocupado em tarefas e preocupado em pessoas. Resultado ou relacionamento. E as 3 características fundamentais seria: qual que é a relação de líderes subordinados? Qual que é a estrutura da tarefa? E aqui eu dividiria em 2 tarefas. Tarefas estruturadas, que são tarefas rotineiras, certo? Aquilo que você faz no dia a dia. Ou tarefas menos estruturadas, que seriam tarefas inovadoras, tarefas nas quais eu deveria pensar os métodos, ok? E por último, qual o poder de autoridade do líder? E aí você compararia esses 2 elementos, esses 2 estilos, para essas 3 situações, ok? Relação líder-subordinado, há grau de amizade, não há grau de amizade. Qual a estrutura da tarefa, uma tarefa rotineira ou uma tarefa 100% nova, e qual que é o poder de autoridade do líder. O líder tem muita autoridade perante os comandados ou não. E aí começa o principal, aí quando eu mostro isso a galera enlouquece. Não se preocupe com isso, pessoal. O que você tem que entender é que em que momento que eu vou ter maior resultado e em que momentos que eu vou ter menor resultado. Olha o tracejado azul do orientado para tarefas. Então, o tracejado azul é o líder orientado para tarefas, certo? E o vermelho é o líder orientado para relacionamentos. Então, o líder orientado para tarefas, ele vai ter um bom desempenho quando a relação líder e liderados é boa, 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 olha ali embaixo.
A estrutura da tarefa é alta, alta, é bem estruturada, rotineiras, ou, no caso, quando ela não for rotineira, começa a cair um pouco, e com poder de posição, né? Ele tem liderança, ele tem uma autoridade forte, pode ser forte, fraca, e na forte ela começa a cair um pouquinho. Então, nesse primeiro momento, com essas características, o orientado para tarefas tem melhores resultados. Enquanto o orientado para relacionamento e pessoas somente vai ter um bom resultado, certo? Ou, né, quando for uma relação boa, uma estrutura inovadora e um poder de posição forte, ou no caso fraco também pode aparecer, certo? Então aí você vai comparar esse gráfico. Você pega o seguinte, você pega as categorias e corta ela para cima. E aí você vai entender qual que é o melhor líder para aquela categoria. Mesma coisa com a do lado, corta ela para cima. Aí você vai ver qual que é o melhor líder para aquela categoria, certo? E aí você consegue ter essa tranquilidade. Quais que foram os entendimentos, as conclusões em relação a esses estudos? Primeiro, olha ali em cima, o autor percebeu que os líderes focados nas tarefas eram mais eficazes, tanto em boas situações quanto em situações ruins. Então, no maior número, e o gráfico prova isso, de situações, o líder focado nas tarefas, ele teve um melhor comportamento do que o líder focado nas pessoas, certo? E nas pessoas só eram eficazes em situações mais pontuais, certo? Então, se você não sabe como é que as coisas vão funcionar, a perspectiva é que você tenha uma liderança focada na tarefa e a sua tendência de sucesso é maior, ok? Maravilha. E aí depois a gente tem essa teoria situacional de Hersey e Blanchard. Apareceu muito, parou de aparecer e agora ela está nesse meio tempo. Ele vai também trazer 3 características, a relação entre a maturidade dos empregados, o comportamento do líder em relação à maturidade e qual é o grau da tarefa. Em relação à maturidade do subordinado, a gente vai entender como a preparação que ele tem e a vontade de fazer. Olha no quadro. Na fase 1, ele não está preparado e nem tem desejo de tomar decisão. Na fase 2, ele tem alguma experiência, mas tem dificuldades na execução. Na fase 3, ele tem conhecimento, ele já tem experiência, mas ainda está desmotivado. E na fase 4, maravilha, motivado ou altamente, com muito conhecimento. Certo? Então você tem 3 tipos de subordinado. Aí você vai ter 3 estilos que vão combinar com os tipos de subordinados. O estilo de direção, o colaborador necessita aprender a tarefa a ser executada. Orientação ao treinamento, ele precisa conhecer a tarefa e conquistar um estímulo. Apoio, estimular a adquirir segurança e buscar o aprendizado. O cara já tem determinado conhecimento, mas ele precisa ter respaldo. E direção, tem maior autonomia e liberdade quando ele já entende de tudo. E aí você vai entender em que momento que eu vou aplicar aquele indivíduo, em que momento que eu vou aplicar aquele indivíduo, certo? Vou dar um exemplo para vocês de um indivíduo em fase 4, tem vasto conhecimento, está altamente motivado. Qual é o estilo de líder que vai caber melhor aqui? Delegação, deixa ele possuir maior autonomia e liberdade e ele vai conseguir trabalhar bem. Agora, na fase 1, pegar o outro extremo para ficar mais tranquilo, não estão preparados e nem com desejo de tomar decisão. Qual é o tipo que eu deveria colocar? Pode ser direção, dependendo da tarefa. Caberia também orientação, mas aqui você pode aplicar a direção, porque ele precisa aprender a tarefa a ser executada, certo? Então, se ele precisa aprender, ele precisa de uma espécie de direção. Depois, na segunda fase, ele pode entrar para treinamento. Ok? Entendemos isso? Maravilha, gente. Essa última está na sua apostila escrita com mais facilidade. Faça a leitura, faça as questões e aí você vai perceber que não é esse bicho de 7 cabeças como quando parece ao explicar. Na prática ela fica mais tranquila